Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Primeiro livro dos Reis 17, versos 10 a 16. Estas são palavras de Elias à viúva de Sarepta. Ele era profeta de Deus e havia proclamado ao rei Acabe que não choveria naqueles anos conforme sua palavra. O Senhor então mandou que ele fosse para a fronteira do Jordão, de cujas águas beberia, dizendo que ordenara aos corvos que os sustentassem. E assim ocorreu, estando escrito que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e ao anoitecer. Tendo a água dali também secado, o Senhor o orientou a ir a Sarepta, pois ordenara a uma viúva que lhe desse comida. E foi nesse contexto que ele lhe pede água. E que mesmo possuindo apenas um punhado de farinha e um bocado de azeite, fizesse para ele um pequeno bolo em primeiro lugar, para depois fazer para si e seu filho. Essa palavra é inquietante, mas como toda palavra que vem do Senhor, traz ensinamentos para nós. Elias era homem de Deus e o Senhor era compromissado com ele, de modo que o que ele declarava, o Senhor cumpria. Nessa passagem, Elias não se deu conta de que o decreto de que não haveria chuva na terra por alguns anos traria consequências também para a sua vida. A Bíblia diz que foram 3 anos sem orvalho e sem chuva. Dá para imaginar a seca e o sofrimento que isso causou a todos. Deus não o abandonou, pois na fronteira do Jordão ele teve água e comida. Mas já imaginou que situação horrível ter que ficar sozinho por tanto tempo à beira de um ribeiro? E que humilhação receber a comida toda babada pela boca dos corvos? Na verdade, com aquele decreto, acabou por infligir a si próprio a dureza que adviria daqueles tempos difíceis. E agora, secada a água do ribeiro, encontra-se com a viúva de Sarepta, que está colhendo cavacos para cozer o resto de farinha com azeite que tem em casa, para si e seu filho, para morrerem depois, porque não dispunham de mais comida. Elias manda que ela use a farinha e o azeite, mas que faça primeiro um bolo pequeno para ele, e que só depois o cozinhe para si e seu filho, dizendo-lhe que assim fazendo a farinha não se acabaria e o azeite não faltaria até que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Eu imagino a situação desesperadora daquela viúva e que a proposta feita deve tê-la deixado furiosa, pois tendo tão pouco, aquele desconhecido ainda lhe ordenara que do seu nada fosse feito primeiro para ele. Ela podia ter duvidado e despachado Elias para outro lugar. Mas a palavra de Deus diz que ela confiou nele e fez segundo a sua palavra, entregando primeiro a parte de Elias e ficando com o restante. E que assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias, não faltando farinha e azeite, segundo a palavra do Senhor proferida pela boca de Elias.
É maravilhosa essa palavra de multiplicação, de suprimento e de abundância da parte do Senhor. Mas isso veio como fruto da obediência daquela viúva ao ensinamento que o Senhor nos entrega hoje. Não importa os bens ou valores que venham às nossas mãos, ainda que possa parecer pouco ou quase nada, veio a nós pela providência do Senhor, pois tudo lhe pertence, inclusive a nossa vida, pois em Jesus somos feitos filhos de Deus. E essa palavra de hoje nos ensina a abençoar e santificar os frutos e recursos recebidos pela separação e entrega, em primeiro lugar, da parte que pertence ao Senhor. Pois sendo santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Romanos 11, verso 16. É isso, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, pela boca de Paulo aos Romanos, confirma que quando entregamos as primícias ao Senhor, Ele santifica e abençoa não só essa parte, como todo o resto. Abre as janelas do céu e derrama a bênção sem medida, providenciando abundância e multiplicação de modo divino e sobrenatural. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, versos 9 e 10. Lembrando que primícias dizem respeito à separação dos primeiros frutos e não dos últimos, se sobrar. Primeiro a parte do Senhor, para que tudo seja santificado e abençoado. Você não tem que saber como será. Apenas deve crer que nada jamais vai faltar, porque do Senhor são todas as coisas, e Ele, a cada dia, renova sua graça, misericórdia e provisão sob todas as formas de benefício a nosso favor. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra de ensinamento, pedindo que nos conceda o convencimento de mente e coração, que repreenda o nosso apego aos bens materiais e o medo de entregar a parte do Senhor porque temos pouco e vai fazer falta. Ele fortaleça a nossa fé para agir como aquela viúva. Ela confiou no profeta e aceitou, primeiro, entregar a parte de Deus. Ao apresentar a primícia do seu nada, Deus santificou a farinha e o azeite e os fez crescer e multiplicar. E nada faltou. Eu louvo a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Amém.